Eu vou falar sobre 3 pontos importantíssimos que vão te ajudar de uma vez por todas e definitivamente a se libertar dessas tentações que têm te escravizado, que têm te oprimido, que têm te feito viver uma vida de uma consciência pesada ou de condenação. O que Deus deseja fazer na sua vida é te tornar livre. Para isso Ele se manifestou, para te fazer livre, para te deixar viver uma vida leve, sem esse peso de coisas que têm te feito viver escravo. Então, preste muita atenção no conteúdo desse vídeo, fique até o final, porque no final eu ainda vou compartilhar 4 estratégias muito importantes que vão te ajudar a vencer as tentações. Mas eu quero começar aqui com o que a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 10, 13. A Bíblia diz assim: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Então a Bíblia está nos dizendo aqui que a tentação não é algo espiritual, é algo humano. Faz parte da natureza humana caída. Adão foi expulso do jardim porque cedeu à tentação. E nós, depois que Adão pecou, estamos sujeitos a ser tentados constantemente. Só que muitas vezes não sabemos como escapar desse mal, como fugir desse mal. Somos influenciados a todo momento a viver uma vida escrava da nossa carne, dos nossos desejos, das nossas vontades e daquilo que o inimigo quer e propõe diante de nós, porque isso nos leva a viver cativos. Mas, como eu disse no começo desse vídeo, Deus não quer que você viva uma vida cativa, presa. Ele quer que você seja livre, liberto e transformado. E para isso, eu quero compartilhar nesse momento aqui algumas coisas muito importantes para que você se liberte disso. Primeiro princípio é que muitas pessoas falam que parece que é impossível ou irresistível, ou não tem como vencer, parece que é mais forte do que eu, parece que é um negócio que me domina, e isso é uma mentira do diabo. A tentação, ela pode ser resistida, a tentação pode ser reprimida, você pode dizer não para ela. Às vezes parece impossível de reprimir, porque você está literalmente tomado já por esse sentimento, mas nós vamos com calma aqui, ponto a ponto, aprender a como vencer literalmente isso. Eu fiz algumas anotações aqui, quero que você preste muita atenção nisso, porque isso vai te ajudar com certeza a vencer. E se você puder, pega um caderno, anote, faça anotações aí, para que isso te ajude completamente a se libertar desse mal. Nós aprendemos quando nós anotamos, quando absorvemos o conhecimento, isso nos ajuda a vencer literalmente. Primeira coisa, nós precisamos entender como a tentação se manifesta. Você precisa entender como isso se inicia na sua vida. Como essa tentação é gerada, como eu sou despertado a ser tentado. Primeiro, nós precisamos entender que Satanás, ele vai sugerir desejos, ele vai sussurrar coisas na sua vida, ele sabe quais são os seus pontos vulneráveis, ele sabe qual é o seu ponto fraco. Então, ele sempre vai bater exatamente aonde você já é vulnerável, aonde você já tem uma predisposição a ceder à tentação. Então, ele te conhece, ele sabe arquitetar planos, ideias, maneiras de te fazer ceder. E é por isso que você precisa entender como isso começa, qual o gatilho que ativa isso, como você sabe, percebeu, opa, isso aqui está gerando um sentimento em mim, está me fazendo ter um desejo, peraí, isso não é normal. Isso pode iniciar uma cadeia de pensamentos, de desejos, de vontade, isso vai te levar a ceder. Você precisa vencer ou identificar exatamente agora o que acontece, como ela se manifesta, como a tentação inicia na sua mente.
Porque o inimigo ele vai sugerir, ele sussurra, ele vai todo momento tentar jogar pensamentos, e os pensamentos geram sentimentos, e sentimentos geram vontades, e as vontades geram ações, e quando você vê, você já está realizando o pecado. E você precisa fugir disso, porque começa sempre numa sugestão. Nunca procure atalhos, sempre ande pelo caminho. Todas as vezes que você perceber que um atalho está aparecendo diante de você, na verdade, atalhos são tentações. Então, procure identificar, identifique onde isso começa. E às vezes não começa de fora, na maioria das vezes começa aqui dentro. A Bíblia diz, lá em Mateus capítulo 7, versículo 21 e 23, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Nós já temos uma natureza caída, mas em Cristo, claro, nós nos tornamos uma nova criatura. Mas ainda assim você não deixou de ser humano, ser feito de carne e osso. E essa carne, ela é propensa a ceder a desejos e vontades. E o inimigo, sabendo disso, sabe que dentro de você pode haver desejos ainda ruins e que uma pequena sugestão ativa um gatilho, ativa um desejo, que ativa uma ação, e quando você vê, você está lá cedendo. Então, primeira coisa, identifique o que faz você pensar sobre a tentação, o que faz você sentir sobre a tentação. Você precisa identificar esse mal. Segundo ponto, reconheça seu padrão de tentação. Quais são os seus padrões de tentação? Há situações que o deixam muito mais vulneráveis do que outras. Então, a gente precisa identificar qual é o padrão, qual é o lugar, qual é o motivo. Por exemplo, tem algumas perguntas aqui. Quando sou mais tentado? Você precisa perceber qual é o momento que eu mais sou tentado. Em que dia da semana eu sou mais tentado? Talvez tenha um dia da semana que você está vulnerável e o inimigo vai exatamente bater naquele dia. Em que hora do dia você é mais vulnerável? Talvez seja quando você acorda, talvez seja quando você vai dormir, talvez seja algum horário do dia. Você precisa pensar e refletir sobre isso. E o segundo, outra questão, em que lugar eu sou mais tentado? Olha, já é um gatilho, já é uma identificação importante. Peraí, às vezes eu não sou tentado em qualquer lugar, mas existem lugares específicos que eu sou tentado. Em casa, no trabalho, em algum lugar ou com alguém, sabe? Tem pessoas que são tentadas no bar, tem outras que são tentadas no futebol, tem outras que são tentadas na roda de amigos. Que ambiente proporciona tentações para mim que me levam a ceder? Outra pergunta, quem está comigo quando eu me sinto tentado? Amigos, colegas de trabalho, com estranho, quando estou sozinho? A maioria das vezes, muitas pessoas são tentadas quando elas estão sozinhas. Você precisa identificar isso, porque, por exemplo, se você é tentado quando você está sozinho, evite ficar sozinho. Se você é muito tentado quando você está numa roda de amigos, você precisa evitar esse tipo de ambiente, porque você já sabe que esse tipo de ambiente ativa um gatilho na sua mente que gera um sentimento e quando você percebe, você já está fazendo. E depois que você faz, vem aquele sentimento de arrependimento, de remorso. Por que eu fiz isso? Por que eu cometi isso? Aí você se sente impuro, você se sente indigno de falar com Deus, você se sente indigno de orar, de ler a Bíblia, e isso vai te afastando de Deus. E não é isso que Deus quer. Mesmo que você tenha errado, não se sinta constrangido a chegar diante de Deus e falar com Ele. Você tem um Pai que te ama, você tem um Deus que te abraça, e não importa quantos erros você tenha cometido, Deus não tem problema com o nosso pecado. Quando Adão pecou no jardim, quem fugiu foi Adão. Deus veio no jardim da mesma maneira como ele vinha nos dias anteriores.
E quando ele está no jardim, ele procura Adão. Adão diz, eu pequei, fugi e me escondi. Às vezes, quando nós erramos, somos nós que fugimos de Deus. Deus não foge de nós. Deus simplesmente não tem problema com o nosso pecado. Ele tem problema com as ações que nós tomamos. Às vezes nós fugimos de Deus. E por isso, você precisa identificar esses ambientes, o que faz você ser tentado. Essas perguntas são importantes para te fazer pensar. Qual o lugar? Com quem eu estou? Que hora do dia? Sozinho, com colegas, com amigos? Se é na terça, se é na quinta? Pense sobre isso, porque isso vai te ajudar a identificar. E quando você identifica isso, você sabe, opa, isso aqui é um padrão de tentação. Vou correr disso aqui. Isso aqui pode me fazer errar, então eu vou me afastar disso aqui. Aí você consegue fugir da aparência do mal. Como a Bíblia fala sobre Jó, que ele fugia da aparência do mal. Para vencer isso, você precisa fugir. E agora eu quero falar sobre como derrotar a tentação, sabe? Tem uma maneira de derrotar, literalmente tem. E eu quero falar sobre 4 fundamentos que vão te ajudar a aniquilar de vez. Por isso que eu falei para você ficar até o final do vídeo, que aqui no final eu ia compartilhar esse conteúdo importantíssimo para você. E lembrando, se você chegou até aqui, se inscreve no nosso canal aí, aproveita, dá um like, compartilhe esse conteúdo para mais pessoas, para que outras pessoas sejam alcançadas e edificadas. Tem tantas pessoas passando por esse tipo de problema e talvez esses vídeos sejam muito importantes para ajudá-las a vencer isso em nome de Jesus. Então, como derrotar de vez a tentação? Primeira coisa, nós precisamos redirecionar a nossa atenção para outra coisa. Às vezes a nossa atenção está fixada em algum lugar e o diabo sabe que quando ele tem a tua atenção, ele pode te manipular. Ele sabe que quando ele tem a sua atenção, ele pode sugerir o que ele quiser e você vai acabar cedendo. E outra coisa importante, quando você está pensando sobre algo, por exemplo, você pensou sobre uma tentação. Vamos dizer que você tem tentação à bebida. Você pensou sobre a bebida e daqui a pouco você começa a pensar, eu não quero beber, eu não quero beber, eu não quero beber. Você precisa parar de fazer isso, porque na verdade você está fortalecendo esse tipo de pensamento. Quando você pensa sobre algo e ainda diz não vou fazer, não devo fazer, na verdade você não está ignorando, você está fortalecendo. Você precisa redirecionar a sua atenção. Se você olhou para algo e se sentiu tentado, mude o foco. Olhe para outra coisa, pense em outra coisa, porque todas as vezes que você faz isso, na verdade você está fortalecendo o pensamento. Tem muita gente que não sabe disso, que não compreende isso. Se você viu algo que te gerou desejo, aí a pessoa fala assim, não, eu não vou fazer mais isso, eu não quero isso. Você está fortalecendo. E quando você fortalece aquilo, você cede. Aí tem muitas pessoas que dizem, nossa, eu orei, eu falei que não queria e depois eu fiz. Por quê? Porque ao invés de mudar o foco, mudar a atenção, você acabou fortalecendo o pensamento. Então, mude o teu foco. Direcione o seu pensamento para outra coisa, porque a batalha contra o pecado ela é vencida na mente. Então, primeiro a gente precisa vencer na mente. E vencer na mente não é focar no pecado ou no desejo, é tirar o nosso foco para outra coisa. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, mudar a nossa atenção para outra coisa. Porque quando a nossa atenção está capturada pelo inimigo, nós cedemos à tentação. E olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz lá em Filipenses 4, versículo 8, quando você vê isso, quando você vê a tentação, lembra desse versículo? Encha a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Então olha o que a Bíblia está dizendo. Encha a mente de vocês de coisas boas, de pensamentos saudáveis, verdadeiro, digno, correto, puro. Então, quando você se sentir tentado, mude o teu foco. Comece a pensar em outras coisas. Comece a pensar na presença de Deus. Comece a pensar na sua família, em coisas boas, porque
se você não tem a mente presa em alguma coisa que rouba a tua atenção, a tentação não tem mais força contra você, não tem domínio contra você. Aí a Bíblia ainda diz em Provérbios 4, 23, tenham cuidado com o que você pensa, pois a vida é dirigida pelos seus pensamentos. Agora imagina se você fica, não, eu não vou fazer isso não, eu não vou fazer isso. Olha o que a Bíblia está dizendo, a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Se você está pensando constantemente em algo, você vai acabar cedendo. Mas quando você direciona a sua mente para outra coisa, isso direciona a sua vida. Então, mude o foco dos seus pensamentos, mude a sua atenção. Não permita que aquilo fique te prendendo, mas comece a pensar em outra coisa. Aí a Bíblia ainda diz, em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5, anote esses versículos que são muito importantes. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Olha que impressionante que a Bíblia está dizendo. Leve o teu pensamento cativo a Deus. Então, todas as vezes que o inimigo tentar capturar a tua atenção, comece a observar isso. Opa, isso aqui está tomando muito meus pensamentos. Espera aí, muda o foco. Vou começar a pensar em coisas boas, em Cristo, na presença de Deus, na palavra de Deus, e a tua mente vai se enchendo de coisas boas, aquela água ruim vai embora e você começa a colocar água pura dentro de você e isso vai te mudar completamente. O segundo passo para derrotar a tentação parece incômodo isso para muitas pessoas, mas procure um amigo espiritual. Tenha um grupo de apoio ou um amigo que você possa confessar para ele, que você possa se abrir para ele. Por quê? Porque Deus nos disponibilizou amigos e irmãos para que possamos compartilhar a nossa vida, não só momentos bons, mas momentos difíceis. Às vezes você não vence porque você está sozinho e Deus deseja que tenhamos amigos que nos ajudem, que sejam auxiliadores para a gente, para que a gente vença. Tem muita gente que tenta vencer sozinho e não consegue. Mas Deus está nos direcionando hoje, através desse vídeo, dessa aula, para que você tenha alguém de confiança. Você não precisa falar para todo mundo e nem deve. Você deve, na verdade, procurar amigos, pessoas de sua confiança, que possam compartilhar e orar por você. A Bíblia diz em Eclesiastes 4, 9 e 10, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro o levanta, o seu companheiro. Mas ai de quem estiver só, pois caindo não haverá outro quem o levante. Então é melhor estarem em dois. Porque se você tem um amigo de jornada, um amigo de fé, um amigo que está ali do seu lado, que sabe e entende as batalhas que você enfrenta, o que ele vai fazer? Ele vai orar por você. Ele vai estar constantemente te cobrando. E aí, meu amigo, venceu mais esse dia? E aí, como é que você está? Você está tudo bem? E você vai percebendo que aquilo vai te ajudando, te dando força. Você já está fugindo de tudo que eu falei antes, mas agora também você tem um amigo que te ajuda, que te apoia. Então, procure amigos verdadeiros. Identifique pessoas que possam te ajudar. Por quê? Porque esses amigos serão mão de Deus na sua vida para te ajudar a vencer, para te ajudar a romper as tentações e não permitir que você viva uma vida cedendo a elas. Porque a Bíblia também diz em Tiago, capítulo 5, versículo 16, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A cura começa quando nós confessamos. Então, um conselho que eu posso te dar aqui, não reprima, confesse, não oculte, revele, porque os problemas crescem na escuridão, mas a exposição à luz da verdade faz você ser livre. Então, se você tem alguém de sua confiança que você pode compartilhar isso, libere, fale com ele, porque um ao outro ajudando, um
ao outro, auxiliando, orando, a Bíblia diz que nós seremos curados quando confessamos uns aos outros. Então Deus deseja que você seja liberto disso, livre disso. E para isso você precisa ter alguém de sua confiança para compartilhar. Terceiro lugar, resista. Resista ao diabo, sabe? E como é que a gente pode resistir ao diabo? Como é que a gente pode resistir? Primeiro, nos revestindo da armadura de Deus. Primeira coisa, a Bíblia fala sobre um dos utensílios da armadura, que é o capacete da salvação. Primeira coisa que nós precisamos entender, nós precisamos estar em Cristo. Se não estivermos em Cristo, não temos forças para vencer a tentação. Somente o poder de Cristo em nós nos faz vencer o diabo, resistir o diabo. Então, o que Deus está dizendo aqui, o que eu quero falar com você, o terceiro ponto aqui, é que você precisa resistir. E você só resiste ao diabo com a armadura de Deus. O capacete da salvação protege o quê? A cabeça, a mente. Então, quando você tem o capacete da salvação, você está com a sua mente blindada. E não só isso, você precisa ter também a espada do Espírito. Quantas pessoas não leem a Bíblia, não memorizam a Bíblia, não tem nenhum versículo guardado ou memorizado? Isso prejudica, porque se você não tiver munição na sua arma, como é que você vai vencer a guerra? Se você não tem munição na sua arma, como é que você atira contra o inimigo? Como é que Jesus resistiu ao diabo? Vencendo pelo poder da palavra. Todas as vezes que o inimigo jogava uma sugestão de tentação, Jesus combatia com a palavra. Então você precisa se munir da palavra de Deus. Se você puder, memorize um versículo por semana. Se você puder, memorize um versículo a cada 3 dias. Por quê? Porque isso vai te encher de munição para vencer o inimigo, para vencer a tentação. Todas as vezes que o inimigo jogar uma sugestão, você já tem uma palavra na mente para combater aquilo. Isso é resistir ao inimigo, é blindar a sua mente com a salvação e se munir com a espada do Espírito para vencê-lo. E em quarto lugar, nós chegamos aqui ao final, é saber as suas vulnerabilidades. Tem muitas pessoas que se acham poderoso demais, se acham forte demais, e esse é um segredo para vencer a tentação. Saiba que você é fraco, saiba que você é limitado, saiba que sem Deus você não pode. Muitas pessoas cedem à tentação e continuam caindo diante delas. Por quê? Porque elas são orgulhosas demais, elas acham que são fortes o suficiente para vencer. E esse é um problema. Olha o que a Bíblia diz em Jeremias 17:9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Agora pense, se você achar que é forte demais, onde é que Deus vai entrar nessa situação para te ajudar? Deus vai se afastar e você vai acabar cedendo, porque sozinho você não consegue. Você precisa entender que você tem fraquezas. E como é que a gente vence essas fraquezas? Nos submetendo a Deus, nos submetendo debaixo da potente mão de Deus, entendendo que nós somos fracos e sem Ele, como Ele diz lá em João 15, nada podemos fazer. Então só venceremos quando nos submetermos à potente mão de Deus e entendermos que somos fracos, que somos vulneráveis, mas Deus em nós nos dá força para vencer. E eu concluo com um versículo de 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, na versão A Mensagem. A Bíblia diz assim, ó, não sejam tão ingênuos ou autoconfiantes, vocês não são diferentes. Podem fracassar tão facilmente como qualquer um. Acabou de passar um carro aqui. Podem fracassar tão facilmente como qualquer um. Nada de confiar em vocês mesmos. Isso é inútil. Mantenha a confiança em Deus. E eu concluo com esse versículo. Perceba que você é vulnerável.
mas que você mantenha sua confiança em Deus. Se você desejar, volte esse vídeo, veja outras vezes, faça anotações, mas absorva esse conhecimento para que você aprenda a vencer. Deus não quer que você viva mais escravo disso. Deus quer que você seja completamente liberto dessas tentações. E você, a partir de hoje, levante a cabeça e viva uma vida livre do pecado, livre da condenação, livre da culpa e seja transformado pelo poder da palavra de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe. Mais uma vez, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, clica no sininho aqui para que outras pessoas sejam notificadas. E é importante que você deixe também um comentário aqui para que isso seja relevante também para outras pessoas. Isso faz com que o YouTube perceba que esse conteúdo é relevante e ele faça direcionamentos, recomendações para outras pessoas. Que Deus em Cristo te abençoe nesse dia, que você seja livre dessa tentação, livre desse mal e que você viva uma vida abençoada para a glória de Deus. Deus em Cristo te abençoe em nome de Jesus.